Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos começando aí mais uma semana maravilhosa, né? E aí, como que foram as provas? Acharam difícil? Acharam fácil? O que vocês têm a me dizer aí? Tava difícil? Quem achou difícil é porque não estudou, viu? Porque as provas não estavam difíceis, tá? Principalmente a de português, viu? Tava simples, tava fácil, tudo conteúdo que a gente trabalha todos os dias nas nossas videoaulas, depois também nos nossos tira-dúvidas, né? No nosso aquele momento que a gente faz as correções, o momento das correções, eles não são apenas para corrigir. Também serve para quê? Para que a gente possa, em cada questão daquelas, explicar mais um pouco, ver qual é a sua dificuldade, ver no que você, o que você não entendeu, tá certo? Então, assim, ó, mesmo que você tenha feito com a ajuda, da professora do reforço, com a ajuda da mãe, do pai, tia, eu respondi, mas eu não entendi. Então, é aquela hora, é aquele momento que você tira a sua dúvida. Tia, eu respondi, foi assim, 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 mas eu confesso que não entendi. Então, é o momento da gente tirar as nossas dúvidas também, né? Tá certo? Então, quando for o horário do Tira Dúvidas, nosso atendimento, vamos começar a realmente prestar atenção e guardar as dúvidas para aquele momento. Na hora que está fazendo as atividades, pega a atividade, circula ali, ó. Essa questão aqui eu fiz, porém não compreendi muito bem, vou tirar a dúvida, certo? Aquele momento significa que você, além de estar conferindo, você vai tirar a dúvida. Se eu estivesse na sala de aula, a gente não ia tirar as dúvidas? A gente não ia, tia, eu não estou entendendo isso aqui. Lembrando que na sala de aula não ia ter a professora do reforço, não ia ter a mamãe, não ia ter o papai. Então, sou eu mesmo que vou tirar a sua dúvida, tá certo? Então, vamos começar aí mais uma semana maravilhosa, com Deus no coração, com amor, com felicidade. Lembrando que as coisas se tornam bem mais fáceis quando a gente caminha com amor, com carinho, né? Vamos lá, então? Livro de português na mão, deixa eu pegar aqui o meu também. Livro de português na mão. Pronto. Opa. Livro de português na mão. A página é... Ah, não tem página. Não tem página, tia? Não. Por quê? O conteúdo está lá na página 65 até a 67. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. 65 a 67. O assunto, gente, não dá 3 linhas. E aí? O que a tia fez? Foi lá buscar a informação para quem? Para você. Isso mesmo. Fui lá buscar a informação para você. E tá aqui, ó. Tudo aonde? No slide. É isso mesmo. Vamos lá. Lá no livro, na página 65, tá dizendo assim, ó. Palavras com L e U. O L pode ter som de U. Observe. Carretel, pernil, cauda, farol. O L, depois da vogal E, estando na mesma sílaba que ela tem som de U. Observe. Automóvel, papel. Então, essas duas situações. O L pode ter som de U e o L depois da vogal E, estando na mesma sílaba, ela tem som de U. Automóvel, papel. Então, nós temos aí algumas palavrinhas com L e algumas palavrinhas com U. Conteúdo curtíssimo, né? O resto são páginas de atividade. Mas como fazer essa atividade aqui, né? Sem uma boa explicação, sem uma boa orientação
de como está realizando as atividades. Então, o que nós vamos fazer? Pensa bem aí? Pronto, nós vamos ao nosso slide, né? Deixa eu ver aqui, slide. Muito bem. Pronto. Nós temos aí a nossa explicação. Muito bem. Vou aumentar aqui para ficar grande, 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 grande. Vamos lá. Português, palavras com L e U. Eita, tá faltando o O aqui, ó. Essa professora, ó, maluquinha. Vamos lá. Na língua portuguesa, nem sempre há correspondência entre letra, que é a representação gráfica, e fonema, que é a representação sonora. Por isso, palavras escritas com S, como casa, césio e tantas outras, às vezes são escritas com Z. Isso mesmo. Quantas e quantas vezes eu vejo mais comum quando a gente está aprendendo a escrever. Você escreve casa, casa. Escrever com Z, é zá, som de Z. Adulto também erra, viu? Adulto não pensa assim, tia, mas adulto nunca erra. Adulto erra e muito na língua portuguesa. Nas outras partes também, mas estamos falando da língua portuguesa, né? Então, na língua portuguesa, mesmo que eu esteja lá no 6º, no 7º, no 8º ano, no ensino médio, na faculdade, a gente também escreve palavras erradas. Principalmente nós, no nosso português, que existe tantas correções, vamos supor assim, de tempos em tempos, há uma nova revisão ortográfica. Alguém vai lá, né, alguém que sabe realmente, e muda a escrita, ele acha por bem, para facilitar que haja mudanças, né, na escrita. Mas, assim, né, se o intuito é facilitar, pode até ser que facilite com o tempo, mas no começo dá muito trabalho. Por quê? Porque são muitas orientações, muitas mudanças. Então, vamos lá. Voltando aqui ao assunto, senão a tia passa o dia falando aqui. Então, às vezes, a gente escreve a palavra casa. Casa, casa. Automaticamente se entende o som de Z, né? Então, às vezes, são escritos com Z, pois há correspondência sonora entre as letras S e Z. Quando o S está entre vogais. Essa característica não é restrita a essa letra, a letra S, com som de Z. Existem outras, como X, C, CH, G, J, que também causam muitas dúvidas, né? Para dificultar ainda mais para o falante, há letras diferentes que representam o mesmo som. É o caso do U e do L, que é o nosso caso aqui, quando aparecem no final das palavras, como em sol, sal, laranjal. Olha aqui, ó, presta atenção. Sol. Quem poderia dizer, lá no primeiro ano, quando a gente está aprendendo a ler, a palavra sol seria com L, né? Sal seria com L. Laranjal seria com L. A gente não imagina isso. A gente aprendeu que tem o som de U, eu vou colocar U. Por isso, na fala, essas palavras são reproduzidas como sol com U, sal com U e laranjal com U. Só que na hora da escrita, como não se equivocar, né? Se a gente fala assim, como saber se a palavra termina com U ou com L? Difícil, né, gente? Mas tem como resolver, viu? Se você prestar atenção nas dicas que eu vou dar agora, pronto, não tem erros. Para resolver os problemas com a grafia dessas palavras, é preciso entender que, primeiro, é importante pensar na classe gramatical da palavra. Se for verbo, estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo, como cantou, falou.
Tia, mas eu não sei muito esse negócio de verbo. Eu vi lá no terceiro ano, mas eu não tô lembrada, não tô muito bem lembrada. Vamos lá. Terceira pessoa. Eu, tu, ele. Pronto. Terceira pessoa, ele. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Então, ele. Ele cantou. Olha aqui, ó. A gente não fala eu cantou, né? É a terceira pessoa, ele. Sempre ele. Então, se for na terceira pessoa, cantou, falou, comprou, resolveu, tudo aqui a gente usa o ele, ó. Então, falar, ele cantou, ele falou, ele comprou, ele resolveu. Será escrito com a letra U. Então, quando for verbo, verbo o que é, gente? Vamos lembrar aí, que vocês já viram isso no terceiro ano, tenho certeza. Verbo, ação, fez alguma coisa, certo? E tiver na terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Eu, tu, ele. Terceira pessoa, ele. Ele fez alguma coisa. Ele cantou, ele falou, ele comprou, ele pulou, ele saltitou, ele resolveu, ele afirmou. Sempre que for, nesse caso, será escrito com a letra U. Isso mesmo, pois essa é a desinência, terminação dos verbos para esse tempo, modo e pessoa. Então, simples assim. Terceira pessoa, ele, ação, que é o verbo, então vamos usar a letra U no final. Em geral, quando é substantivo ou adjetivo, a grafia será com L. Vamos aos exemplos. Substantivo, Natal, farol, castiçal, avental, legal, fiel, espanhol e etc. Então, quando for assim, outras palavras, geralmente, isso não significa que são todas, geralmente, né, é escrita com L. Entretanto, isso não é uma regra, pois pode haver substantivos que sejam escritos com U, tá? Mas, no geral, na maioria dos casos, o final é L. Nos substantivos, né? Substantivo próprio, comum, concreto, qualquer substantivo. Entretanto, são casos específicos. Por exemplo, o sufixo usado para indicar procedência, eu, é escrito com U. Europeu, filisteu, hebreu. Logo, as palavras que o sufixo aparecer devem ser escritas com U no final, tá? Dicas para não errar na hora de escrever as palavras terminadas em U ou L. Dicas. Alguns substantivos coletivos são formados a partir do sufixo ao, né? Então, os coletivos, bananal, laranjal, areal, tá? Os adjetivos, que são formados a partir de substantivos ou de outros adjetivos, como causal, dorsal, pessoal, recebem o sufixo ao. Nesse caso, indicam relação de pertinência. Os adjetivos que representam referência ou semelhança são grafadas com o sufixo il, infantil, pueril, febril, senhorio. Vocês vejam que todas essas palavras terminadas com L, nenhuma é da terceira pessoa do verbo lá que eu expliquei na primeira dica. Estão percebendo aí que são todas com L? E o U ficou lá mesmo para a terceira pessoa, o verbo na terceira pessoa. Perceberam isso aí? Pois é bom lembrar desse detalhe. Os adjetivos formados a partir de verbos que indicam possibilidade de praticar ou sofrer algo são escritos com o sufixo vel. Outra vez com L, ó. Desejável, removível, corrigível e etc. Quando o substantivo está no aumentativo, uma das possibilidades é a utilização do sufixo arel. Então, olha aí mais uma vez o U, a letra U aparecendo. Qual é o caso mesmo, tia? Não entendi. Palavras difíceis, né? Ó,
quando o substantivo está no aumentativo. Então, quando a palavra estiver no aumentativo, olha o fogo, olha o fogaréu, fogaréu, fogaréu com U, tá? Mundaréu. Nossa, mas tem um mundaréu de gente nesse lugar. Mundaréu. Aí sim, você vai usar a letra U, porque é um aumentativo de um substantivo. Então, tem que prestar atenção que, nesse caso aí, sim, você vai usar a letra U. Agora, sempre que for escrever uma palavra que termine com U ou com L, lembre-se das dicas para não errar. Então, como que a gente pode não errar, né? Hein? Como que a gente pode não errar? Me digam aí como é que a gente pode não errar? Lembrando das dicas, né? Quais seriam as dicas? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Dicas. Se está na terceira pessoa do pretérito perfeito, esquece o pretérito perfeito. Terceira pessoa, qual é a terceira pessoa? Eu, tu, ele. Terceira pessoa é o ele. Ele cantou, ele brincou, ele partiu, ele gostou. Todas elas vão terminar em U. Ele jogou, ele passeou, ele entendeu, certo? Então, essas vão terminar em U. E também no caso do substantivo no aumentativo, por exemplo, fogaréu, né? Fogaréu com U. Então, são poucas as palavras. Agora, nas outras, todas as outras que eu falei, substantivos, adjetivos, adjetivos sem estar no aumentativo, né? Então, todas elas são, a grafia vão terminar com a letra L, tá? Então, se você tiver mais ou menos isso, a palavrinha que você vai errar é pouca. E aos poucos, a sua cabeça vai entender, o seu cérebro, ele vai entender, aprender a escrever. Uma boa dica para quem está começando a escrever, uma ótima dica é ler. Isso mesmo. A leitura, ela vai te dar um mundo de informações, ela vai te dar uma viagem a cada livro. Cada vez que você faz uma leitura, você viaja para um lugar diferente. Isso é certo, isso é fato. Mas o mais importante não, o também muito importante é o domínio que você vai ter na sua leitura. Quanto mais livros você vai ter, você lê, mais melhor você vai escrever. Sabe por quê? A cabeça da gente, o cérebro da gente, ele aprendeu a ler aquela palavra. Ele vai lendo aquela palavra constantemente. Na hora de escrever, automaticamente o seu cérebro vai te dar essa noção de escrita. Então, uma ótima dica para quem não consegue escrever bem, leia, certo? Leia. Leia, mas leia muito, certo? Então, tia, eu não gosto muito de ler, eu não tenho facilidade de ler, eu não tenho acesso à leitura. Tem sim. Sabe por que você tem acesso? Tenho certeza que se você pedir para o papai, pedir para a mamãe, livros para leitura, para sua leitura, livros paradidáticos, eles vão te auxiliar, eles vão fazer com que você tenha esses livros. Porque papai e a mamãe estão sempre interessados que você se torne um bom leitor, porque eles sabem da importância disso. Outra coisa, tia, mas as coisas estão tão difíceis, tá? Para o meu pai estar comprando livros e tal. Aprenda a trocar, aprenda a compartilhar, né?
com seus amigos. Eu lembro que há muitos anos atrás, meu pai, ele ia uma vez por mês, ele ia no centro e ele me trazia um gibi da Turma da Mônica. Foi assim que eu virei fã da Turma da Mônica. Todo mês, ele ia ao centro da cidade, o centro de Fortaleza, e trazia para mim um gibi da Turma da Mônica. Mas isso, no começo eu lia devagar, então demorava a terminar essa leitura. Só que aos poucos eu fui dominando a leitura. Então eu lia um gibi em questão de meia hora, 40 minutos, uma hora, e ao tempo aí eu esperar um mês para ter aquele gibi novamente. O que acontecia? Eu encontrei outras pessoas que também tinham gibis, que também gostavam, e eu trocava. Trocava assim, ó. Eu tenho a revistinha, elas têm números, a revistinha. Eu tenho a revistinha número 45. Você tem qual? Ah, eu tenho a 37. Ah, troca aí comigo. Eu leio a minha, você lê a sua. Aí a gente trocava. Com muito cuidado, né, no gibi da pessoa. E depois ela me devolvia e eu devolvia também. E nisso nós fomos criando assim um círculo de amizade, um círculo de leitura. Então eu não precisava esperar um mês para ler o meu gibi. Eu tinha ali, né, várias opções. Então tem como, mesmo no momento que estamos passando, que eu sei que está um pouco difícil, você ter acesso a leitura, mas quando a gente quer, a gente tem possibilidades, tá certo? Bom, gente, é isso. Nossa videoaula foi só esse trechinho aqui da página 65, que eu nem coloquei na agenda, coloquei slide, né? E as atividades da página 65 até a 67. Lembrem-se das dicas, logo mais aí a aula de artes. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau!